Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flariete, galera, sempre trazendo conteúdo diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Nessa quarta-feira, dia 19 de junho de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Flamengo, que amanhã entrará em campo aí mais uma vez, partida válida pelo Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã, às 21 horas da noite. Enfrentará aí o Bahia, um dos líderes também da competição aí, time comandado por Rogério Ceni. Para que prepare aqui esse corte da ESPN Brasil, vamos aqui para as últimas notícias do Flamengo. Preparação para o jogo contra o Bahia nesta quinta-feira, 20 horas, Maracanã. Técnico Tite retorna à área técnica depois de ter ficado fora no jogo contra o Atlético Paranaense, estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e vai contar com o retorno, muito provavelmente, de Ayrton Lucas. A lateral esquerda, ele treinou com o grupo ontem, também nesta terça-feira no Ninho do Urubu. Então o jogador, depois de ter ficado fora por um período aí, lesão muscular, ele volta à lateral esquerda, justamente num período importante, porque o Fabrício Bruno está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Léo Pereira, que fazia improvisado a lateral esquerda, pode voltar à sua função de ofício e aí o Ayrton Lucas reassume a lateral. No meio de campo, o Flamengo ainda não deve ter o Alan, pelo menos como titular. Ele ainda está no período de transição, aquele trabalho com bola no campo, enfim, ainda retornando às atividades, lesão muscular um pouco mais grave também. Vai ser reexaminado aí para ver se ele vai ter condições ainda de ser relacionado para o jogo de quinta-feira no Maracanã. Em relação a Cebolinha também fazendo um trabalho mais de transição, ainda já com bola, parte às vezes com o grupo, então tem condições, claro, de entrar em campo contra o Bahia nesta quinta-feira no Maracanã. Ele não teve lesão, saiu no jogo contra o Grêmio na última semana. Então o Flamengo aí vai se montando rodada a rodada, peça a peça, para disputar o Campeonato Brasileiro. Igor Jesus ainda está fora também por conta de uma lesão, então o Flamengo vai encaixando as peças e, claro, não tem os convocados. Os 4 uruguaios e o Pulgar estão na disputa da Copa América. Não, mas olha lá, essas duas, olha o que ele falou, ó, eu tenho contrato com o Flamengo até dezembro de 25. Meu contrato de empréstimo com o Chaves, que é o clube, tá? Pra você me cutucou aqui, é a Vila do Chaves. Acaba agora dia 30. Então, a princípio, eu volto a me apresentar no dia 1º de julho. E aí, bom, vamos ver o que vai acontecer. Conversa já tem em alguns lugares, mas isso aí, meus empresários que cuidam. Aí, virando a página, entrevista ao Charla Podcast, um abração pro Cantarelli e pra toda a rapaziada lá pro Beto também. Bom, obrigado pelo carinho pra torcida do Corinthians. Tá maluco? É um grande clube. Torcida incrível também. Está nas mãos de Deus. Futuro a Deus pertence. Não fecha a porta. No Flamengo é definido já quase que ele não fica, né, Nath? Dificilmente, né? Já tem. Nos últimos meses, a minha... E que geram segurança ao treinador, ao Tite. Então, se puder negociá-lo, acho que é até melhor pro atleta. É bom pro atleta, né? Ele tem condição de jogar em alguns clubes do Brasil. Mas ele jogou, Zé, no Flamengo, e aí a pressão que teve também, eu me lembro até dele, né? Porque é natural, é jovem. O que aconteceu com ele foi, muito o que aconteceu forte, com ele foi expectativa muito grande e ele não soube controlar isso fora do campo. Exato. Ele mesmo já reconheceu em várias entrevistas que ele acabou se empolgando, que ele perdeu um pouquinho o chão, né? Se empolgou um pouquinho e acabou se perdendo. Isso afetou o desempenho dele dentro de campo. Isso faz parte. O cérebro humano, né, ele só amadurece, só fica maduro, pronto. Não vai evoluir mais com 28 anos, né? Que é a formação, ele termina a sua formação. Você está me dando uma informação importante. Neurociência. Como você sabia que Fala para mim, essa do cérebro aí eu não peguei. Mas se você deixar passar, acontece o que aconteceu, né? O cérebro humano dentro do... Eu estou estudando, né? O curso da AFA e tem a neurociência. Tem um departamento que é da neurociência, uma matéria que é neurociência. Ele fala que o cérebro humano, ele amadurece completamente com 28 anos, é o ápice. Então é por isso que, por exemplo, você com 18 anos pega o carro e corre que nem um maluco, e você com 28 você fala assim, até hoje. Mais tranquilo. Mas tem uns que não amadurecem também, né, Zé? Começa a pensar de uma certa forma. Alguma coisa. Entendeu? É mais agressiva, chama. E só uma outra coisa, você sabia que o jogador de futebol ele está entre as 5 pessoas mais inteligentes do mundo?
Não sabia. Sabe por quê? Por quê? Porque em 90 minutos ele toma mais de 5.000 decisões. Isso você não sabe. Sabia. E vem aqui, arrebentou a boca do balão. Deu faz 2 horinhas de programa e já sai. Não, 2 horinhas de programa não. Não são comentários esportivos. Quantas decisões no programa? Não, isso aí é menos inteligente, é diferente. Mas segundo o Prates vai rebater essa tua informação. Ele vai falar, mas tem muitos que tomam muita decisão errada também. Vamos fazer o seguinte, mande seu vídeo aqui para o nosso programa, que eu quero saber a tua opinião a respeito do goleiro do Corinthians. E se o Prates vai casar ou não? Isso. Vamos hoje eram bizarras. Além disso, o Corinthians quer disputar o Wallace com o Flamengo. Tá? Apuração lá da coluna do Fla. O Flamengo tem o desejo de negociar o jogador que está na Udinese da Itália. O Marcos Braz ele já falou que essa janela não vai servir assim para o time se reestruturar nem nada. Vão ser investimentos pontuais. E um dos objetivos do Flamengo é o Wallace. E o Corinthians também meio que, entre aspas, entrou na briga. Mas é óbvio que o Wallace dá preferência para o Flamengo. O Wallace tem 29 anos de idade, está na Udinese da Itália, é capitão da equipe e, além disso, titular absoluto. Os italianos querem 8 milhões de euros para a venda do jogador. Neto, 8 milhões de euros, vale? 8 milhões de euros é dinheiro de pinga pro Flamengo, né? Vamos lá. Dá 40 e poucos milhões de reais. Então é uma grana muito fácil do Flamengo levantar. Obviamente que é um jogador que ele não vai ter uma grande revenda. Só que tem 29 anos de idade. Também não é assim, nossa, fim de carreira. O Felipe Anderson, por exemplo, que vai chegar no Palmeiras, é mais velho que ele. Além disso, segundo o que foi apurado pela coluna do Fla, o Flamengo ofereceu um salário maior do que ele ganha na Europa. E além disso, ele tem familiares flamenguistas. Então isso aproxima ele do clube do Flamengo mais ainda. E é óbvio, meus queridos, que entre Corinthians e Flamengo, você, profissional, jogador de futebol, imparcial, sem clubismo, querendo ver estrutura, querendo ver seu futuro, querendo ver segurança, estabilidade, o que você vai preferir? A resposta, ela é muito óbvia. Eu acredito que até o corintiano de bom senso vai falar assim, o Flamengo, Neto. Flamengo. Não tem, gente. Não tem o que dizer, entendeu? Não tem como. Porque depois da notícia dos torcedores fazendo vaquinha pro Corinthians, como que um jogador vai querer sair lá da Itália de onde ele tá, onde ele é capitão e ele é titular, e vir pro Corinthians? Não tem como o Corinthians brigar com o Flamengo nessa. Então eu realmente acho que se a negociação for desenrolar e o valor é até ok, porque é um bom jogador e ainda relativamente jovem, 29 anos de idade, tem gás ainda pra, né, não tem grandes históricos de lesão nem nada de grave assim, então ele tem gás ainda, tem lenha pra queimar, eu acredito que a negociação se desenrole aí para o Flamengo. Param para lá, vale lembrar que o Corinthians vive uma situação financeira muito complicada e agora eles vêm e contratam o analista de mercado do Flamengo. Bom, tô trazendo a informação aqui porque a nossa obrigação é trazer as notícias e deixar vocês por dentro de tudo. Mas já que eu tô falando de Corinthians, deixa eu falar logo do goleiro Hugo Souza, porque o Corinthians sim abriu negociação com o goleiro Santos, ex-Flamengo, que está no Fortaleza. Porém, o Fortaleza respondeu ao Corinthians. O Santos não está sendo negociado. Nós não temos interesse em negociar o Santos. O Fortaleza foi curto e grosso, em outras palavras. Não quero trocar ideia com você, não quero negociar com você. E agora, o plano A dentro do Corinthians são 2 goleiros. O goleiro Hugo Souza, do Flamengo, ele que está de férias e se reapresenta ao Flamengo no dia 1º de julho. E o goleiro Tadeu, do Goiás. O jogador mais fácil para o Corinthians contratar desses dois é o goleiro Hugo Souza, porque o Tadeu é titular absoluto no Goiás e sempre que algum clube se interessa pelo Tadeu, o Goiás sempre faz um jogo duro para poder liberar. Então qual seria a ideia do Corinthians? Vir ao Flamengo e tentar a contratação do Hugo Souza, aproveitando inclusive o bom relacionamento que tem do Fabinho Soldado com a diretoria do Flamengo. O Flamengo, por sua vez, não faria muito esforço em liberar o jogador. O Corinthians iria inclusive fazer uma proposta para levar o goleiro em definitivo. A gente tem que aguardar para ver. Vale lembrar que o goleiro se reapresenta ao Flamengo no dia 1º de julho, fica à disposição do técnico Tite, ele que está voltando de empréstimo, mas a informação é que o Flamengo não conta com o goleiro, ao menos nesse primeiro momento.
As primeiras informações que saem é que o elenco do Flamengo no quesito goleiro está fechado e que o Flamengo não estaria contando com o goleiro Hugo Souza, o que pode facilitar a vida do Corinthians. Galera, Facundo Pelistri, jogador uruguaio, pertence ao Manchester United, está emprestado ao Granada. A gente falou sobre ele ontem, no vídeo de ontem, que a imprensa uruguaia está noticiando que o Flamengo tem interesse na contratação desse atleta. Falei para vocês, eu não tenho essa informação, uma informação da imprensa uruguaia. E hoje um dirigente do Flamengo me garantiu que não tem nada. Ontem essa outra pessoa já havia mencionado que está no scout, mas não tinha nada, mas agora esse dirigente me garantiu, falou, Vene, não tem nada. Pode falar aí para os seus seguidores, no seu canal, Flamengo nesse momento não negocia com Facundo Pelistri. E, por falar em contratação, em entrevista à Cazé TV, Marcos Braz comentou sobre a movimentação do Flamengo nessa próxima janela de transferência no meio do ano. O dirigente afirmou que serão apenas ajustes, ou seja, quem espera um Flamengo intenso, forte nessa janela de transferência, pelo menos, segundo Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, isso não vai acontecer. Abre aspas para o dirigente rubro-negro. A gente fez a opção de adiantar a janela deste ano. A do meio de ano não será tão movimentada quanto a de início. Serão feitos apenas ajustes no time. A gente fez o mercado muito cedo. Trouxe De La Cruz, Léo Ortiz, Vinha e Carlinhos, disse Marcos Braz à Cazé TV. Com todo respeito, ele citou o Carlinhos ali apenas para dar uma moral ao Carlinhos, porque não podemos considerar o Carlinhos como reforço de peso nessa janela de transferência. Muito pelo contrário, tanto é que é um jogador que está sendo muito pouco utilizado, está fazendo trabalho físico, enfim. E para finalizar, a imprensa árabe noticiando que o Jorge Jesus pediu a permanência de Michael até dezembro, lá no Al Hilal. O Mister não quer abrir mão do atacante neste momento. Nação, o sonho do Corinthians ainda não acabou. O Corinthians tenta aí viabilizar a contratação de Gabigol aí, segundo a apuração, a equipe da Band Minas e o Roberto pode se envolviram e ir para o Flamengo para o negócio ser fechado, né? A gente vê aí, né? Corinthians, o presidente atual do Corinthians aí, ele tem de qualquer forma, ele quer levar Gabigol aí para o Corinthians, já tentou aí convencer o jogador. A gente sabe que tanto o Corinthians aí, Gabigol, o empresário, teve sim conversas muito próximas aí, né? A gente viu recentemente o Gabigol vestindo a camisa do Corinthians, depois daquela polêmica, né? O presidente já tinha falado, tinha revelado algumas fontes aí, que sim, ele teria feito uma proposta aí diretamente para os empresários, não para a direção do Corinthians. Mas agora aí os caras querem de qualquer jeito aí tirar Gabigol. Segundo essa apuração do Band News aí, reportagem que passou até do Jogo Aberto aí, falando aí que o Roberto poderia aí facilitar, entrar nessa negociação aí para tentar fechar aí. O Corinthians veio com bons olhos, o Gabigol veio um jogador aí que chamaria a multidão, né? Aglariaria ainda mais a torcida do Flamengo. Então, para facilitar a ida do Gabigol para o Timão, teria a possibilidade de Roberto ir para o Flamengo. Existe aí uma grande possibilidade, segundo o Everton aí, Guimarães, aí, um grande jornalista, né, esportivo aí, que faz a apuração exclusivamente para o Jogo Aberto e também dos donos da bola de Minas, né? Pela Band de Minas, aí, reportagem aí, Gabigol tem 27 anos aí, tem contrato com o Flamengo até dezembro, lembrando que a janela de transferência, futebol brasileiro, vai abrir mais ou menos há 20 dias, então vai ser muito movimentado, um jogador já de 27 anos, e seu contrato vence em dezembro. Por outro lado aí o Roberto é um jogador mais jovem, né? Tem 22 anos, mas ainda não conseguiu repetir aí o futebol que teve em outros clubes, né? Como chegou, se destacou aí até vestindo a camisa da seleção brasileira, vestindo a camisa do Internacional, né? Jogador que era muito badalado na época, a gente lembra aí, antes de ir para a Rússia aí, ir para o Zenit, né? Ele foi jogador do Zenit. Quando ele saiu daqui do futebol brasileiro, jogar no Internacional, era visto aí como um possível 9 da seleção brasileira, tanto que foi até convocado, mas ainda é um jogador novo, um jogador que tem 22 anos aí, mas ele tem contrato, tem vínculo com o Flamengo, com o Corinthians, né, até o final de 2027. Então aí, esse aí vai ser uma grande negociação. O Corinthians quer de qualquer jeito o Gabigol.
E o Flamengo também vê com bons olhos também o Yuri Alberto, um jogador de 22 anos, um jogador aí que tem muito a crescer, amadurecer ainda no futebol brasileiro, futebol até internacional, né? A gente está falando de um jogador aí de 22 anos que tecnicamente ainda pode sim evoluir, tanto coletivamente, qualidade técnica, então tem muito potencial que ainda precisa ser lapidado, né? 22 anos ainda, pô, cara, tem uma grande carreira aí pela frente, ele chegando no Flamengo aí junto com o Tite, pode dar boa, né? Tite tem um bom diálogo com os atletas, tem um conhecimento maior, tanto que, cara, ele tá jogando no Corinthians, ele faz gol, tenta se destacar, mas o Corinthians é um time muito abaixo, é um time que a gente vê sempre tem briga, desavença, tudo isso aí com certeza prejudica aí o futebol de Yuri Alberto. É um grande jovem, ainda é uma promessa aí do futebol brasileiro, que o Flamengo pode sim fechar aí esse negócio junto com o Corinthians, despachando o Gabigol e recebendo aí no Ninho do Urubu, atacante de 22 anos, Yuri Alberto.